Vamos lá. Hoje a gente vai explicar sobre hipergranulação. Vamos entender como que surgem as hipergranulações. O que a gente faz para evitar uma hipergranulação, tá, pessoal? Porque olha lá, é uma situação bem trabalhosa de se resolver. Se você não fizer o tratamento ideal, a conduta específica, você vai ter um trabalhão para conseguir retrair essa hipergranulação do seu paciente. Principalmente em pacientes com úlceras neuropáticas, tá bom? Então, entendendo aqui o nosso primeiro caso, o que a gente tem aqui, pessoal? Isso aqui é o famoso pé diabético, tá? Ou úlcera neuropática. Aqui, pessoal, no canto superior esquerdo, nesse momento a gente estava em maio de 2024. Foi quando eu assumi esse caso apenas para dar continuidade aí no tratamento do paciente. O paciente estava fazendo antibiótico terapia endovenosa, tá? E a gente ia finalizar aí o curativo. E aqui, ó, pouco tempo depois, coisa de 3, 4 meses no máximo, pela experiência aí que a gente tem, a gente resolve esse pé, né, essa lesão aí neuropática nesses nossos pacientes. E aqui nesse exato momento, o paciente ele estava tratando com uma placa de carvão ativado com prata, tá? Então eu optei em mudar a conduta. Por quê? Não que a placa com carvão ativado seja errado, não seja adequado para esse tipo de lesão, mas era um pé diabético com muita exsudação. Porque você imagina só, o paciente estava numa fase aguda de infecção, e aí aquele pé todo babando, todo exsudativo, e aí não estava se dando conta só da placa com carvão ativado fazer a absorção dessa umidade. Então eu troquei a prescrição, prescrevi a hidrofibra com prata, tá? Mas aí nós entramos num problema, que aí quem assistiu às lives anteriores sabe, mas eu vou repetir aqui de novo. E esse problema foi o seguinte: teimosia. Então, aqui, pessoal, quando eu resolvi dar a conduta de hidrofibra com prata, que é uma placa aí, quem conhece, uma placa maravilhosa, de alta absorção de exudato, tem prata na composição, então ia ser um agente antimicrobiano para potencializar aí o tratamento contra todos esses micro-organismos que estavam nesse pé, juntamente com a antibiótica terapia que o paciente estava fazendo de forma sistêmica. Mas aí, essa teimosia, né, a falta de acreditar no profissional, de não aceitar as prescrições do profissional, que foi no meu caso, gerou-se um conflito aí de opinião. E aí o médico achou que não seria interessante passar a hidrofibra, colocar a hidrofibra. O paciente acabou indo no embalo e o profissional da residência, que se ele estiver assistindo essa live hoje, ele vai saber disso, porque eu briguei com ele no começo e hoje ele, graças a Deus, ele me ouviu e viu que o que eu estava falando era verdade. Foram contra a minha prescrição, não acreditaram que talvez poderia ser a melhor opção para o paciente. E aí acabaram usando no tratamento o famoso hidrogel com alginato. Eu vou citar o nome da marca aqui, porque talvez falando hidrogel com alginato ninguém vai reconhecer. Mas é o famoso Safigel, o famoso Casex. O pessoal resolveu seguir essa linha de raciocínio em vez de entrar com a prescrição que eu queria. E aí, o que aconteceu? Mateus, tá errado prescrever um hidrogel com alginato para esse paciente? Você não falou para mim numa live anterior que o hidrogel ele mantém o meio da lesão úmido e o alginato controla sangramento, puxa ali exudação de moderada, média exudação a baixa exudação. Olha só, Matheus, tem sangramento aqui, ó. Você não falou para mim que a cobertura ali, ó, lesões superficiais, você explicou na sua última live, não precisa colocar uma placa. Você mesmo explicou, isso daí a gente trata com gel, trata com líquido, é fácil. Só que aí, pessoal, por que foi feita a minha avaliação e eu resolvi escolher a hidrofibra? Por causa da quantidade dessa umidade, da exudação em excesso. Realmente, se a gente tem um pé diabético, né, que tá com uma exudação leve, moderada, controlado, bacana. Quantos pés diabéticos já não cicatrizamos aí com o hidrogel, com alginato? Às vezes até sem o alginato.
não é errado você pensar em prescrever isso. Só que quando eu avaliei toda aquela questão de pedir a hidrofibra, eu sabia que era necessário fazer uma absorção mais potente. Fora que, pessoal, o hidrogel com alginato não continha prata. E eu queria associar prata no tratamento que estava com uma lesão infectada. Só que sabe aquele tipo de situação que às vezes a pessoa só confia em você quando o problema acontece? Foi exatamente o problema que nós tivemos aqui. Olha como que essa lesão ela começou a progredir para pior. Nessa imagem aqui à direita, nessa imagem aqui abaixo, e aí olha só como que foi progredindo. E aí vocês sabem quanto tempo que demorou para a gente ajustar mais ou menos esse curativo? 2 meses. 2 meses fazendo a conduta inadequada. E aí vocês acham realmente que o pé do paciente ia ficar esperando a família se decidir, o médico se decidir, o técnico se decidir para fazer a minha conduta? O problema foi persistindo, foi progredindo, olha só que beleza. E aí entra a explicação do porquê que essa hipergranulação ela surgiu, que é o que eu quero ensinar para vocês hoje, para vocês se atentarem. Começou a entrar hipergranulação, pessoal, alguma coisa está errado. Para o que você está fazendo, analisa a sua conduta, porque a tendência é que vá piorar. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha como que a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando. Não é um negócio que você faz errado. Ah, essa semana o corpo resolveu funcionar, na outra semana foi um pouco ruim. Ah, hoje a lesão resolveu acordar de bom humor, ela retraiu. Não. Isso aqui é uma piora constante. Sabe-se Deus lá onde a gente ia parar se eu não tivesse falado. Gente, me ouça, pelo amor de Deus, vamos fazer a conduta certa. Porque às vezes ia chegar num ponto em que você não ia ter controle, não ia dar tempo de você retrair mais esse problema. Então aqui foi o ápice, ó. E aí como entrou-se naquela situação de desespero, né? Porque nessas horas aqui que você está perdendo o controle da situação, você tem que entrar com a conduta certa. Porque senão a tendência, pessoal, é que só piore. Olha como que o pé ficou aqui em outro ângulo, olha. Para vocês dar uma analisada como que isso foi evoluindo. E aqui chegou no ápice do problema, ó, a primeira imagem. Então, maravilha. Matheus, você está me falando que a hipergranulação ela surge por conta da umidade? Exatamente. Mas não só umidade, pessoal. Umidade em excesso. Um dos principais problemas para que a hipergranulação aconteça é o excesso de umidade. Mas, Matheus, o que tem a ver o excesso de umidade com a hipergranulação? Vocês lembram que eu falei nas lives anteriores que para uma lesão, né, uma úlcera fechar, ela precisa do quê? Do meio dela estar úmido. Bacana, não é? Só que não é só estar úmido, pessoal. A gente tem que controlar essa umidade. Lembra que se eu tenho umidade em excesso, eu posso não só criar um quadro de hipergranulação, como eu posso atrair mais micro-organismos, facilitar com que bactérias, né, principalmente, cresçam nesse meio, porque elas adoram o ambiente úmido. Então, além de eu gerar um problema aqui de crescimento em excesso de tecido, eu ainda corro o risco dessa infecção aumentar, porque eu não estou tendo controle dessa umidade. E aí vocês se perguntam, ah, Matheus, mas o hidrogel não foi feito para isso? Não foi feito para controlar tudo isso? Sim, mas não quando está com uma exudação em excesso. Por isso que eu queria entrar com a placa de primeira opção. Enquanto tudo ainda estava plano, tudo ainda estava controlado. Só que aí, como a gente não seguiu a minha conduta desde o começo, perdeu-se o controle e a hora que chegou aqui, não adiantava mais usar uma placa de alta absorção. Não adiantava mais parar de usar o hidrogel e entrar com a hidrofibra com prata, porque aí a gente já tinha entrado num quadro de hipergranulação. E aí a gente já tem mais um problema para cuidar. Além de evitar com que o pé desse paciente infecte, né? Porque a gente está ali se tratando uma úlcera neuropática infectada, eu ainda tenho que me preocupar em resolver a hipergranulação, que não é fácil de resolver. Vocês estão entendendo? Então, como que surge a hipergranulação, pessoal? Que nada mais é do que o tecido de granulação que cresceu demais.
ele acelerou demais o processo de granulação, ele cresceu desgovernadamente. E aí ele vira aqui, ó, parecendo essa couve-flor, tá vendo? Mais pra frente nos slides eu vou te explicar outras áreas do braço, áreas da sacral, que também o paciente adquiriu isso, mas aí não foi tão problemático. Aí a gente quer com que a hipergranulação aconteça, e aí vocês vão entender por quê. Mas aqui, pessoal, a gente não quer, porque o pé, quanto mais plano eu tiver essa lesão, essa úlcera, mais rápido eu fecho. Porque vocês lembram que para uma lesão cicatrizar, para uma úlcera cicatrizar por segunda intenção, eu não preciso fazer com que ela cresça de baixo para cima e das bordas para o centro? Muito legal. Só que como que eu vou fazer quando essa margem, essa lesão que deveria subir e parar aqui no meio termo, ela subiu demais? Você acha mesmo que a borda vai fazer uma onda e acompanhar essa lesão lá em cima e fechar? Não vai. Por isso que a tendência, olha só o que aconteceu com a borda, inclusive. A tendência é que a borda ela comece a dilatar mais. Porque aquele tecido ele cresce de forma desordenada e ele vai comprimindo tudo que está ao seu redor. Entendeu? Então, o principal fator para que se surja uma hipergranulação: umidade em excesso, fatores mecânicos. Às vezes, pessoal, não é só nem a umidade, nem só o fator mecânico. É algo do próprio paciente mesmo. Que ele tem um processo de cicatrização para realizar e às vezes o próprio corpo dele resolve fazer isso de forma desordenada, de forma rápida demais. Não estou falando que todo caso de hipergranulação também é culpa da conduta. Mas nesse caso em específico eu garanto que foi por causa disso. Por causa do excesso de umidade. Porque eu acompanhei desde o começo. Eu vi que não podia deixar de controlar a umidade no começo. E aí isso foi ignorado. E aí o problema evoluiu para esse jeito que vocês estão vendo. Olha lá. Aqui é só fazendo uma comparação, tá? Para vocês entenderem o que a gente fez aqui em 2 meses. Lembra que eu falei para vocês? Maio começou o problema. Junho, julho, agosto, não estamos em setembro? Finalizando setembro, 4 meses. 2 meses fazendo errado, 2 meses fazendo certo. E olha que evolução maravilhosa em apenas 2 meses. Dá para acreditar que em 2 meses a gente conseguiu retrair totalmente essa hipergranulação? Aqui eu não estou postando a foto da lesão cicatrizada. Eu quero mostrar para vocês a hipergranulação sendo retraída, tá? Não é a cicatrização total, é a planagem desse tecido. Olha como é que ficou maravilhoso. E isso, pessoal, em apenas 2 meses. Já pensou se tivesse lá no comecinho feito corretamente? Lembra que eu falei que em 4 meses no máximo a gente fechava essa lesão? Já teria resolvido, não é verdade? Mas a teimosia às vezes não deixa, né? Infelizmente. E aí aqui ficou de exemplo claro que quando o profissional tem certeza daquilo que ele está falando, e infelizmente, pessoal, a gente vive isso hoje em dia como enfermeiro, tá? Porque quando se trata de lesão, eu sei que todo mundo quer ajudar. Eu sei que o parente quer dar opinião, o médico quer dar opinião, o físio quer dar opinião, o técnico, o auxiliar, o cuidador, todo mundo quer ajudar porque todo mundo já lidou com lesão um dia na vida. Ou tem um parente que está passando com isso. E aí, às vezes, ele viu o parente cicatrizando com tal coisa, ele quer ajudar, ele quer opinar. Eu não acho ruim você ter a sua opinião, eu não acho ruim você trocar uma ideia comigo e falar: Matheus, o que você acha de fazer isso? O que você acha de fazer aquilo? Eu vou conversar numa boa e vou te explicar meu ponto de vista. Eu vou falar: olha, eu não acho legal fazer com essa forma, porque a gente tem outras formas melhores de se resolver o problema. Infelizmente, pessoal, o que a maioria dos profissionais confundem? Na maioria das vezes, o mesmo produto que é usado para Dona Maria, para o seu João, né, para o seu Pedro, ele funciona de forma generalizada. Ah, Matheus, é uma lesão ali tranquila, passa isso, passa aquilo. Geralmente você vai resolver. Só que nem sempre a conduta ela está certa. E aí o que acontece? O próprio corpo do paciente consegue solucionar o problema porque o nosso corpo humano ele é algo complexo. Então, na maioria das vezes, a gente faz algo errado e ele dá conta ainda de fazer aquele errado virar o certo. Quantas vezes eu vi conduta
inadequada, tá? E às vezes conduta errada também, que o corpo foi lá e falou, poxa vida, você não tá me ajudando, não tá colaborando, tá querendo que eu passe isso, mas eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou cicatrizar mesmo assim. E aí a pessoa acha que foi daquela cobertura em específico. E nem sempre é, viu, pessoal? Às vezes é o corpo humano que se virou e resolveu. Só que e quando ele não consegue se virar? Não fica evidente de que a cobertura, de que a conduta está errada? E aí? Quando aquilo que você usou em 10 pacientes não funcionou, e agora? Como é que você faz? É aí que entra a avaliação do profissional, para escolher e entender o que o paciente está precisando nesse momento. Tá certo? E aí, o que eu vou mostrar para vocês agora? A principal forma de tratamento para hipergranulação. Vou colocar de uma forma geral, mas depois eu vou explicar alguns pontos aí no decorrer da live. Tá legal? Então pode passar aí para o próximo. Vamos começar pelo mais simples. Cloreto de sódio a 20%. Não é a 0,9%, tá? É a 20%. Só que por que eu coloquei também essa plaquinha aqui, que foi o divisor de águas nesse tratamento? Porque imaginem vocês o seguinte, quando a gente vai usar o cloreto de sódio para pingar ali naquela lesão, naquela hipergranulação, esse cloreto ele vai agir por um certo tempo, correto? O tempo de absorção dele é X e o tempo de ação dele é Y. Só que quando a gente usa uma placa que é impregnada com cloreto a 20%, e essa placa vai ficar lá no pé do meu paciente 24 horas, até 48 horas aí, daria para tentar esticar ela, eu tenho uma ação muito mais potencializada. Porque em vez de eu usar o cloreto que vai agir ali alguns minutos, algumas horinhas, e depois o corpo absorve, secou, acabou, meu querido. Aí é só no outro dia que você vai fazer esse curativo. Todas aquelas horas que você ficou, que o produto não está fazendo ação, são horas perdidas que você poderia estar ajudando o seu paciente a retrair a hipergranulação. Com a placa, não. A placa ela vai ficar ali, ó, em contato com a lesão constantemente até a próxima troca. Então, a menos que a lesão esteja úmida demais para sobrecarregar essa placa, ela vai continuar lá, ó, absorvendo, jogando a sua propriedade química ali na lesão e ajudando a retrair essa hipergranulação e deixar o pé do meu paciente plano novamente. Então, o principal tratamento, pessoal, para hipergranulação é cloreto de sódio a 20%. E em uma lesão como aquela que o nosso paciente estava apresentando, especialmente o uso da placa, pelo tempo de ação que ela iria durar. E não só o tempo de ação, vocês lembram que eu falei que é uma lesão que estava extremamente exudativa, extremamente úmida? Mais um fator aqui, ó, positivo dessa placa. A absorção não é a mesma potência de uma hidrofibra, tá? Mas é muito melhor eu ter, nem que seja por um pouco, uma placa que vai fazer uma absorção, do que não ter nada, só ter o líquido aqui, o cloreto de sódio na forma líquida. Então, olha como que a gente evoluiu isso em 2 meses. Dá para acreditar? E eu vou falar para vocês, dava para resolver em menos tempo. A gente teve alguns probleminhas aí no percurso, mas daria para acelerar um pouco mais. O que atrapalhou esse processo? A exudação. Imagina que você coloca uma placa dessa, pessoal, 3, 4 horas depois essa placa está totalmente encharcada, úmida, babando. Ela vai ter ação sobre a lesão? Ela vai ter cloreto ainda para liberar sobre a lesão? Nenhum. Então, se fosse uma hipergranulação que estivesse começando, que o pé do meu paciente não tivesse com essa exudação descontrolada, rapidinho, ó. Porque aí você imagina eu deixar a placa 24 horas e ela agir 24 horas. Olha que bacana. Aqui, infelizmente, a gente não teve 24 horas de ação por conta da exudação em excesso. Chegava um determinado momento do dia que essa placa estava sobrecarregada de umidade e ela não agia mais. Mas tinha o que fazer? Não. A gente só atrasou um pouquinho o processo de retração. Resolvemos do mesmo jeito. Mas por isso que eu falei para vocês que poderia ser mais rápido, se a gente tivesse um controle dessa umidade.
E aí, Matheus, como é que eu faço para tentar controlar essa umidade em excesso, esse biofilme que está formando ali na minha lesão, essa exudação, esse aspecto infeccioso? Tem como fazer isso? Porque não vai dar para misturar outra coisa. Eu não posso colocar nenhum outro produto em gel, em líquido, junto com essa placa. Eu tenho que deixar essa placa agir por si própria. Aí a gente pode associar, pessoal, que foi o que eu prescrevi também nesse tratamento, o PHMB solução. Vocês já ouviram falar do PHMB solução? Então, PHMB vai fazer um trabalho de limpeza antes de eu entrar com essa placa. Porque a gente não está aqui lidando com uma ferida infectada, de alto teor de exudato, só que eu não estou usando nada para matar esses micro-organismos. Nada. Eu estou usando soro fisiológico, que vai retirar ali a sujidade superficial, mas eu não tenho um agente antimicrobiano nenhum. Teria se eu estivesse usando a placa de hidrofibra com prata no começo, que não foi o caso, não dava para usar ela agora. A gente tinha que se preocupar agora com outro problema, que era a hipergranulação. Não dá para misturar os dois produtos. E aí como que a gente conseguiu associar? Meio termo, vamos cuidar um pouquinho da bactéria, vamos cuidar um pouquinho da hipergranulação, um pouquinho de cada, né, para não deixar esse problema também desequilibrado. PHMB e a plaquinha após. E aí vocês viram que em 2 meses a gente resolveu esse problema. Então, placa Mesalt, cloreto de sódio a 20% líquido, principais tratamentos para hipergranulação. Bacana?